Meus caros alunos da Faculdade de Direito de Franca, estamos aqui novamente para mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política, estudando agora a unidade 5, a unidade que trata de circulação. Falaremos mais detidamente do tópico da moeda, do crédito do sistema financeiro nacional. E hoje falaremos mais especificamente da moeda. Então vamos lá. Primeiro, é importante que a gente ressalte o seguinte: o homem é um ser social, depende do convívio da sociedade com outros indivíduos. Outra coisa que nós abordamos: ele não é capaz de produzir tudo o que ele necessita, leva-o a distribuir funções, a dividir funções, a aprimorar-se em determinado produto e, pela troca, realizar suas necessidades, certo? Então o homem tem que realizar trocas. E como que era feito essa troca? No início por escambo, depois por dinheiro, serviços e tudo mais. Então é isso que nós vamos tentar abordar na aula de hoje, certo? Então primeiro ele começa com o escambo. Era a forma mais primária de fazer trocas, mas era uma coisa muito difícil, não dava para trocar uma galinha por uma vaquinha, isso e aquilo, os produtos não são divisíveis e tudo mais. Então o que os homens começaram a fazer com o passar do tempo? Eleger uma terceira mercadoria como auxiliar na troca. Algumas sociedades escolheram o marfim, as peles, o sal, isso e aquilo, e foram evoluindo, até chegar a uma mercadoria que tinha uma aceitação geral, que tinha uma facilidade muito grande de divisibilidade, tinha uma raridade própria, que veio a ser o ouro. Então, com o passar do tempo, chegaram ao ouro. Parecia que estava tudo resolvido. Com o passar do tempo, eles começam a fazer o seguinte: começam até a cunhar o ouro, cunhar em moedas. E não dependia de quem viesse a cunhar, porque a moeda cunhada que tinha um peso maior valia mais, a que tinha um peso menor valia menos, porque o que importava era o peso do ouro, do produto ali. Moedas maiores valiam mais, moedas menores valiam menos, não importava se era cunhado, se não era, se estava em estado bruto ou não, certo? O que valia era o seu peso em ouro, Mas parecia que a coisa estava tudo resolvida, que já tinha melhorado muito, Mas aí, imagine o seguinte: como era complicado a vida naquele momento, Imagine uma pessoa, um comerciante ou uma pessoa normal, que tivesse feito uma grande transação, tivesse recebido uma grande quantidade de ouro. Imagine a intranquilidade dessa pessoa em guardar consigo grande quantidade de metal precioso. Se hoje já é complicado, imagine lá atrás, lá na antiguidade, quando não existia um Estado com poder de polícia assim muito bem aparelhado, as residências não tinham tanta segurança. Imagine isso naquela época. E aí os homens começam a ter um problema muito sério. E o que elas começam a fazer? As pessoas que tinham uma grande quantidade de metais por um determinado período de tempo, eles começaram a tentar identificar na sociedade que eles moravam, no meio que eles moravam, alguém que pudesse guardar aquela moeda com mais segurança, porque ele mesmo não tinha, ninguém tinha. E ele identificou que na sociedade, as pessoas começam a identificar nas suas sociedades, por exemplo, comerciantes, ourives, pessoas que tinham muita confiança, já eram pessoas que tinham uma grande credibilidade na sociedade e que tinham, nas suas instalações, no seu comércio, no seu negócio, uma facilidade um pouco maior de guardar recursos, de guardar riquezas. Começa a identificar essas pessoas que vieram futuramente a se tornar os futuros banqueiros. E conversando com essas pessoas: você guarda meu recurso? No primeiro momento, essas pessoas: não vou guardar, a menos que haja uma remuneração. E as pessoas, certo, começam a pagar, inclusive, para esses
banqueiros primitivos, né, esses comerciantes da época, né, pagar para eles guardar os seus recursos, certo? Bom, e consequentemente ele ia com mais segurança para sua casa. Meu dinheiro está guardado, certo? Está guardado. E começaram, no momento que a pessoa começa a dar o recurso para ser guardado para um comerciante, ele quer o quê? Ele quer um certificado, né? Um certificado de que ele tem um recurso guardado. E o comerciante da época começa a emitir certificados, falando, você tem 50 moedas, você tem 30 moedas guardadas, eu estou custodiando, eu estou apenas guardando, o dia que você quiser, eu lhe devolvo as moedas. Então ali surgiam as primeiras casas de custódia, né? Custódia, custodiar, guardar. Né? E começa a se tornar uma atividade corriqueira. Pessoas que tinham como atividade, certo, comercial, ganhava dinheiro com isso, guardando recursos de quem não tinha condições de guardar. Né? E essa prática começa a se proliferar, né, naquela sociedade. Qualquer pessoa que tivesse dinheiro levava para alguém guardar com mais segurança. E resgatava mediante a troca daquele recibo lá na frente. Ele recebia um certificado. Então, o que era esse certificado? Aquele certificado estava nascendo o que nós chamamos de moeda-papel. Moeda-papel. É um título representativo de valor, riqueza. Tinha um lastro no ouro, tinha algo como garantia, certo? Podendo ser convertido a qualquer momento. Era só chegar lá com o papel, pegava o dólar, o ouro de volta. Então, devido à praticidade, à segurança, à garantia do lastro, à confiabilidade na sua reversão, a prática de custodiar e guardar se torna mais frequente. Né? E com o passar do tempo, né, começam a surgir os títulos que os banqueiros começam a emitir, não deixam de ser nominais. Nominais é o seguinte, ó, fulano de tal tem 50 moedas guardadas no meu cofre. O dia que ele quiser, ele vem receber. Eles começam a emitir esse certificado ao portador. Ó, esse título vale 50 moedas. E aí começa a haver uma transmissibilidade desses certificados. Mas bem, eu tenho um certificado que me dá direito a 50 moedas. Não tem sentido eu ir lá, ó, fiz um negócio, agora eu tenho que pagar o fulano. Não tem sentido eu ir lá, resgatar o ouro, pagar a pessoa de quem eu comprei o produto. Essa pessoa vai fazer o que com o dinheiro? Vai voltar lá para guardar. Então eu começa-se a trocar certificados. Eu começo a pagar com certificado, e ele sabe que é um certificado que ele pode resgatar a qualquer momento, e ele começa, esses certificados começam a circular na sociedade. É muito mais prático, é muito mais cômodo, é muito mais seguro do que pagar as suas contas com ouro. E essa começa a se tornar uma prática generalizada naquela sociedade. E aí estava abrindo espaço para o surgimento do papel moeda. Eu estou falando até agora da moeda papel. Começa a abrir espaço para o surgimento do papel moeda, ou moeda fiduciária, que era uma modalidade não totalmente lastreada. Certo? Por que isso começa a acontecer? Na medida em que as pessoas não vão, ao todo momento, reconverter a moeda papel, aquele certificado, em metais preciosos. Todo mundo começou a circular com papel e deixa o dinheiro guardado lá, certo? Aos poucos, a garantia do lastro metálico foi se tornando relativamente dispensável, na medida em que todo mundo aceitava o título baseado na confiança, na fidúcia, inspirado pelo emissor. O emissor é o banqueiro, certo? E isso começa a ensejar uma série de emissões sem lastro. A coisa funciona mais ou menos assim. Vou tentar esquematizar aqui para vocês. Então, veja bem, vamos imaginar que esse seja aquele banqueiro primitivo, aquele comerciante.
Então, as pessoas começam a levar o dinheiro para ele guardar e saem com um certificado. Esse certificado começa a ser aceitos entre as pessoas. Bom, e aí é o seguinte, vez por outra, uma pessoa ia lá e fazia a troca por ouro. Então, só uma pequena quantidade de moedas eram utilizadas para as trocas diárias. Assim como acontece no banco hoje. Você acha que o banco deixa todo o dinheiro que está depositado ali no caixa do banco? Não, ele deixa um pouquinho para as trocas diárias. O grosso fica guardado. Então, só um pouco do recurso começa a ser utilizado para as trocas diárias. Grande parte fica guardada. E aí o banqueiro começa a fazer o quê? Começa a perceber o seguinte, poxa, então aquele dinheiro que está guardado, quase criando teia de aranha lá no cofre, que ninguém vem buscar, eu vou pegar ele e vou emprestar para alguém, emitindo o certificado. Eu empresto para alguém e vou receber por ele. E aí, como todo mundo está adquirindo o hábito de trocar certificados, ninguém vai perceber isso. Bom, você já começa a perceber que isso vai dar problema lá na frente. Vai dar problema lá na frente. Muito mais certificados do que moeda em ouro existente. No início, não eram os governos que emitiam as moedas. Elas eram emitidas por esses banqueiros privados, essas casas de custódia. Aí os governos começam a perceber o risco disso. Todo mundo pode emitir um certificado e todo mundo aceita. E todo mundo aceita. E começa a emissão de certificados sem lastro metálico. Isso começa a se tornar um bom negócio. E aí, o que os governos fazem? Opa, não vou deixar a emissão desses certificados na mão de qualquer um. Eu vou tomar para mim, certo? O processo de guardar os recursos e emitir as moedas. Certo? Os reinos, os governos da época. Bom, então, quem tem mais facilidade de guardar moeda? O rei, o reino, um estado. Então, tragam o ouro até mim, eu emito um certificado e esses certificados circulam. Só eu vou deter o monopólio da emissão dessa chamada moeda. Certo? E aí os governos ainda fazem um pouco mais. Certo? Além de guardar, eles dão aquele certificado que eles emitiram, certo? Que era chamada moeda, papel, dão um curso legal. Essa daqui é a moeda desse estado, desse rei, certo? Desse reino, desse estado, certo? A moeda chama tal, certo? Dão um nome para aquela moeda. Então tem curso legal. É a moeda do reino, é a moeda daquele estado. Tem curso legal, tem curso forçado. Todo mundo é obrigado a aceitar essa moeda. E aparentemente, certo? Continua sendo a moeda papel, certo? Para cada ouro, para cada moeda tinha um certificado, existia um lastro, Quem quisesse fazer a conversão ia até o estado, certo? Num banco lá, numa casa, e fazia a troca, certo? E aí surge o que nós chamamos, uma moeda de curso forçado, ou moeda fiat, do latim faça-se, é aquela que por decreto é a moeda oficial de um país ou de um grupo de países, certo? Começa a surgir a moeda fiat. Bom, por fim, os governos assumem o monopólio da emissão das moedas, dando a ela curso legal e curso forçado, ou seja, agora é o Estado que emite, que guarda o ouro de todo mundo e emite os certificados e faz as trocas. Bom, portanto, moeda fiduciária ou papel moeda é um título não conversível, não lastreado em um ativo físico, certo?
metais preciosos como o ouro ou a prata, mas possui valor monetário baseado em sua aceitação. Então, o que você acha que vai começar a acontecer? Começar a acontecer o mesmo que o banqueiro estava fazendo. Ele começa, pouco a pouco, emitir certificados sem ter o ouro guardado. Sem ter o ouro guardado. Logicamente, como nem todos iam ao mesmo tempo lá buscar o ouro, ninguém percebia isso. Então, começa a surgir aos poucos, certo? Começa a surgir aos poucos o chamado papel moeda. É um título que, muito embora o Estado no início falava, eu vou converter, eu garanto a conversão, certo? Se todo mundo fosse converter, não existia o ouro lá, certo? Não existia. Mas como ninguém ia converter, todo mundo ficava na imaginação. O ouro está lá, certo? E continuavam transacionando com o papel, como nós fazemos hoje. É muito mais comum. É o chamado papel moeda ou moeda fiduciária. Diferente da moeda papel que tinha lastro. Agora, se for ver, já não existe mais lastro. Certo? Sua representação mais comum são as cédulas que nós vemos hoje. Certo? As ordens de pagamento, cheques, a promissória, tudo mais. Certo? É o chamado papel moeda. Bom, e aí não dá para determinar o exato momento em que a moeda há uma transformação da moeda papel em papel moeda. Porque no início os governos garantiam, não, eu tenho a conversão, eu garanto a paridade, eu tenho o ouro guardado, certo? No primeiro momento, ninguém iria, certo, deixar suas moedas guardadas, seu patrimônio guardado com alguém, se não tivesse a garantia da conversibilidade, se não tivesse a garantia de que poderia ir lá e trocar. Mas com o passar do tempo, certo? Dada a facilidade de aceitação, você conseguia comprar tudo que você queria com um simples papel, ninguém se importa mais com o ouro, certo? Que está guardado ou não, né? Por quê? Porque é baseado na solvência, na confiança. E aí que você pode imaginar, cada vez mais os estados começam a emitir mais papéis, certo? Papel moeda, certo? Ou moeda fiduciária, do que ouro que está guardado. Surgem as emissões sem lastro metálico. Até um momento que não houvesse mais moeda lastreada em metal precioso. Então eu vou falar uma coisa para vocês que talvez para alguns possa ser um trauma tão grande quando descobriu que não existia mais papel moeda. Que não existia mais Papai Noel. No mundo inteiro não existe mais nenhuma moeda que tenha lastro metálico. O que existe, o que vocês têm aí na carteira, é só papel. Não existe nenhum grama de ouro em lugar nenhum lastreando isso daí. Mas, o que importa? O papel moeda é uma convenção entre nós, que serve como meio de troca. Você não consegue pagar, você não consegue receber, você não recebe. Beleza, é isso que importa. É algo que nós convencionamos trocar, certo? Por um produto, com uma garantia. Tem um curso legal, um curso forçado, certo? Você tem certeza da transmissibilidade, da aceitação e tudo mais. É uma convenção entre nós, certo? E o risco, O risco é o seguinte, é você emitir mais papel moeda ou moeda fiduciária, certo? Do que a quantidade de produtos que deve guardar uma certa relação. Então, o risco está em emitir muito papel moeda. Porque papel, esse papel moeda, esse título que nós temos serve para comprar produtos. Se de repente você aumenta muito a quantidade desses papéis,
sem aumento da quantidade de produto, você vai causar o quê? Vai causar um processo inflacionário. Né? Quem é o responsável pela emissão do papel moeda? Hoje, os governos. Quer dizer que um governo pode emitir a quantidade de papel moeda que ele quiser? Pode. Certo? E arque com as consequências. Qual que é a consequência? A danosa seria um processo inflacionário. Você não quer inflação? Então emite até um determinado nível, até um determinado parâmetro, certo? Então são inúmeros os registros de processos inflacionários resultantes de emissões desregradas de papel moeda por parte de alguns estados irresponsáveis e causam um processo inflacionário. Então cabe ao estado emissor manter uma certa paridade entre o que ele emite e o que existe de bens em circulação, certo? Não significa, certo, que nós precisemos de ter ouro. Por que precisa de ter ouro? Esse papel moeda só é aceito aqui no Brasil. É uma convenção nossa, é uma lei nossa. Nós convencionamos através de uma lei, certo? Que o real vai ser aceito, tem curso legal, tem curso forçado, ninguém pode recusá-lo, certo? É uma convenção entre nós, é um papel entre nós. Se nós quisermos aumentar muito essa quantidade de papel, nós vamos arcar com uma consequência. Qual que é? A inflação. Nós não queremos inflação, então que o Estado brasileiro emita dentro de uma determinado parâmetro. Mas isso não quer dizer que tenha que ter ouro lá atrás. Então a emissão ela deve levar a algumas relações. O tamanho da população, se for uma população muito grande, você pode emitir mais, porque cada um fica com um pouquinho, não causa o processo inflacionário. Certo? Se a economia crescer, também não tem problema. Certo? Você vai ter mais produto para ser comprado, mas você pode ter mais moeda que não vai causar um processo inflacionário. Certo? O volume das transações, certo? Se tiver muitas transações, talvez você possa até emitir um pouco mais. Cabe ao Estado, certo, ficar controlando a quantidade de papel moeda que ele emite, que não precisa de ter ouro guardado, e as transações de uma economia. Se ele perceber que está gerando inflação, ele para de emitir. Caso contrário, ele pode emitir até um pouquinho mais, certo? Então, qual é a função da moeda? Ela serve de meio de pagamento de bens e serviços, serve para liquidar nossas transações, para quitar obrigações, certo? Qualquer coisa pode ser moeda, desde que tenha aceitação dentro de uma sociedade como forma de pagamento. Um cheque é moeda, certo? É a chamada moeda escritural. Então, tudo pode, é algo que nós convencionamos. A moeda é considerada um instrumento básico para que se possa operar no mercado. E a moeda ela tem três funções básicas. Primeiro, ela é meio de pagamento, considerada a principal função da moeda. Ela é intermediária e facilitadora nas trocas. Segundo, ela é medida de valor. Serve para medir em unidades monetárias o preço da mercadoria. Por exemplo, essa caneta vale 5 moedas ou 5 reais. É medida de valor. E serve como uma reserva de valor, certo? Eu posso guardar essa moeda e ela é minha reserva, é meu patrimônio pessoal. Então essas são as funções de uma moeda. Então, pessoal, eu quero que fique bem claro para vocês o que é moeda papel, a necessidade que nós precisamos de um meio de troca, o que veio a ser a moeda papel, que era uma mercadoria, certo? Depois ela foi trocada por papel, mas que tinha uma mercadoria dando garantia. E o que veio a ser hoje o que nós chamamos de papel moeda, ou moeda fiduciária, que é baseado apenas na confiança, mas é um instrumento de troca, certo? Bom, agora, logo a seguir, na nossa aula síncrona, nós vamos entender melhor, esclarecer melhor alguns desses conceitos e vamos começar a tratar
de outra coisa que começa a surgir a partir da moeda, que é o crédito e o sistema financeiro nacional, certo? Muito obrigado pela atenção, nos encontramos em breve. Até mais.